Enquanto a favela ele oprime, porque na favela tem crime, mas a nossa favela tem pressa. Pra mim a favela hora é essa. Não quero saber, não interessa. Eu vou atrás da minha promessa. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode ADV, um podcast jurídico que vale a pena acompanhar. E hoje conto aqui com a presença dela, doutora Maria Carolina, ela que recebeu várias indicações aí na caixinha de perguntas do podcast. E aí eu falei, não, tem que conhecer, gente, quem é essa pessoa que tá todo mundo aqui indicando, né? Os livros. Aproveitando aí que a gente vai finalizar o mês da consciência negra, ninguém melhor do que ela, então, para trazer esse assunto aqui com a gente. Doutora, muito obrigada por ter aceitado o convite do podcast para participar. E eu vou começar, como sempre faço, perguntando um pouquinho sobre sua trajetória, sua carreira. Vamos por partes. Me conte aí um pouquinho da sua história. Você me disse que antes de ser advogada, era pedagoga também, né? Então vamos lá. Comece aí contando um pouquinho aí da sua história pra gente te conhecer. Eu sou pedagoga, sou formada pela UNEB, né, em 2005, mas esse desejo de cursar direito, de estar envolvida nesse mundo sempre foi de sempre. Eu sempre estive envolvida nessa questão dos direitos, desde o meu trabalho, desde a minha trajetória, né, profissional, até pessoal mesmo. Eu nunca me distanciei dessa questão do direito, do busca do direito, da garantia do direito. Então, como advogada, a minha carreira é recente. Eu ainda estou começando, engatinhando, mas em relação à busca de direito, a trabalhando com essa garantia, eu tenho aí um bom caminho. Direito não tem. Direito não tem. Então vamos lá. A sua formação como pedagoga foi quando? Você atuou há quanto tempo aí? Eu atuei 10 anos Como pedagoga. como pedagoga. E aí resolveu. E aí, como esse desejo aí estava ali latente, eu terminei a pedagogia e já ingressei. Tipo, menos de um semestre, eu já ingressei na graduação de Direito. E você mora em São São Desidério. Atua também lá em São Desidério. Moro, atuo lá, sim. E a faculdade de Direito você cursou? Aqui, mas aqui. Todo esse caminho de todas as noites, pegando escolar, acordando cedo, chegando tarde. Correria, né? Mas valeu a pena. Muito. Então, me conte aí a sua trajetória aí, um breve resumo da sua luta, né, por ser mulher e negra, desde a sua infância, da sua escola, nas escolas que você passou. Você enfrentou episódios de racismo? Teve algo assim que te marcou? Como é essa questão para você? Essa questão do racismo, principalmente para uma criança negra, ali nos anos 90, 80, ali, né? É muito gritante. E é algo até que não se falava, mas se sentia. Porque tudo que tinha de referência na minha escola, no meu dia a dia, da infância à juventude, era muito estigmatizado. Era aquela questão do ter vergonha de ser negro, do que a questão negra sempre foi inferiorizada, invisibilizada. Então você vive aquele conflito. Quem eu sou? Eu sou realmente o que as pessoas estão falando? Eu preciso, e passei também por esse processo de negação, de alisar o cabelo, dizer não é assim. Ou muitas vezes, quando essa questão do racismo chegou muito forte, aí até como defesa, autodefesa, cria muito aquela questão do talvez ele não quis dizer isso.
Então, dentro das, eu acho, dois momentos assim, que foram marcantes na minha vida, foi quando eu, criança, engraçado que ficou mesmo, criança, no livro didático, tinha uma figura de uma mulher negra totalmente estigmatizada, né? E eu lembro que os meus colegas ficavam me chamando, eu não esqueço o nome da personagem do texto, é Diva. Até hoje, é tanto que fica na criança essa marca. E eu lembro que eu joguei o livro fora. Aí eu lembro que joguei o livro fora, deu uma B.O. em casa, porque eu sumi o cabo do livro, eu joguei o livro fora. E quando, profissionalmente falando, quando eu comecei a entrar no mercado de trabalho como professora, a gente sempre viu, quem conhece, vê aquela parte do estagiário, que sempre coloca a figura da professora e os alunos. Toda sala de aula pública, você sempre se dá de cara com esse painel. E eu lembro que eu fiz uma professora negra. Criou um impacto tão grande que eu não imaginava. Mas eu falava assim, mas gente, eu sou negra. A professora da quarta série, que era a turma que eu atuava, é negra. Por que eu iria colocar uma outra professora? E outro episódio, agora puxando um pouco, foi mais recente, e foi quando eu comecei a atuar como coordenadora do CRES, que eu atuei. Houve uma situação bastante que esse tomou uma dimensão maior, porque eu fui vítima de racismo em relação ao meu cabelo, porque eu estava ocupando um cargo que, na visão de algumas pessoas, era de liderança, então eu tinha que mudar o meu cabelo. Eu não poderia estar ali, naquela posição, com aquele cabelo. Então, assim, mas as pessoas da minha cidade, elas me abraçaram de uma maneira tão grande, foi uma repercussão tão grande, naquela época foi no Facebook, recebi várias mensagens de apoio, de carinho. Então, uma situação que seria ruim, né, eu recebi tanto amor que passou. Né, foi uma episódio da minha vida que isso não deixou marca, porque eu fui envolvida no amor. Aí eu vejo a diferença do se falar, do se debater, do trazer essas políticas públicas, essas legislações para dentro das escolas. Ai, nossa, eu tenho até sem palavras, sabe? São casos assim que emocionam, né? Mas assim, esse caso recente foi de pessoas da mesma do órgão? Não, da minha cidade. Foi não. Achei que você teria. Ao contrário, o pessoal do meu trabalho assim, levantava essa bandeira mesmo da inclusão, das políticas públicas. A equipe era maravilhosa. Sim. Então, doutora, você vai trazer para a gente hoje então, as questões sobre legislação, né? A legislação que respalda, que protege, não é isso? Quando é que você começou a ter contato assim, com essas leis? A lei que eu comecei a ter contato, eu comecei a estudar, eu comecei a ver, foi a 10.639, que fez 20 anos agora em janeiro, que foi o tema da minha monografia de pedagogia, e eu fiz esse resgate que também foi o tema da minha monografia em direito. Então, dentro dessas duas monografias, eu pude perceber esse avanço de 2011 para 2019. Eu consegui trabalhar essa lei e consegui ver avanços dentro dessas políticas. Eu queria perguntar, você conseguiu uma mudança significativa, positiva nesses anos? Não ideal, mas positiva sim. Porque um exemplo clássico que eu tenho, quando eu trabalhei lá na minha monografia de pedagogia, que eu vinha perguntando às pessoas, aí eu lembro uma pessoa falando assim, é aquela lei dos negros? Foi bem assim, sabe? Eu falei assim, sim, aquela que traz a obrigatoriedade do estudo da cultura afro-brasileira. Essa lei, eu tive que dar esse choque na pessoa. E quando eu retornei para trazer essa lei na viabilidade dentro do município de São Desidério, as pessoas já conheciam.
Você já viu um cartaz na escola falando? Você já viu um livro didático com um pouco de modificar um pouco, mas já traz. Né? Eu já consegui perceber nesses 20 anos, né? Nesse período, essa mudança. Mas tem muito caminho ainda pela frente. Muito caminho pela frente, muito que se fazer, até porque nós vivemos dentro da história do povo negro, sempre tem essa negação. Sempre coloca-se a lei, aí a lei está ali muito, como a gente diz, é lei para inglês ver, é lei para dizer que está lá. Né? Isso aconteceu desde as primeiras leis, na época não era contra o racismo, mas contra a escravidão, quando você traz a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, que tinha a lei, mas não se tratava as pessoas ali. Porque o ventre era livre, mas essa criança ela tinha que viver ali com a mãe dentro da senzala. Que liberdade era essa? O sexagenário estava ali, mas ele já viveu tanto tempo de solidão, tanto tempo de escravidão, como é que ele ia sobreviver após? Mas e assim é esse caminho, e que não é diferente das leis de hoje, não. O Plano Nacional da Educação está aí, nós temos as leis de diretrizes e base, que vem falando, vem a Constituição falando, nós somos iguais perante a lei. Mas nós foi preciso criar uma lei para reafirmar, para viabilizar que a minha história não é uma história secundária. Por que eu vou estudar uma história europeia e não vou estudar do povo brasileiro? Sabe o que eu acho que falta? Faltam mais pessoas contando as histórias delas, sabe? Eu acho que é muito difícil para algumas pessoas se colocar no lugar do outro para sentir a dor daquela pessoa, né? Quando a pessoa faz um comentário negativo ou que discrimina, ela talvez não pense na dor que aquela pessoa que está ouvindo vai sentir, né? Aí entra a questão da representatividade. Nós estamos falando de leis educacionais, mas quantos professores negros? Na sua jornada, quantos professores negros você teve? Tem poucos. Né? Quantos professores negros aquela criança teve para se espelhar? O profissional. Dentro da lei, da obrigatoriedade desse estudo, traz a questão da formação dos professores. Porque não adianta você só ter a lei, você vai falar sobre o assunto, você tem que preparar esse caminho. Esse caminho ele é feito com a formação dos professores. Tem uma quantidade, uma porcentagem de profissionais que tem que ser? Não tem. Determinado um pré-requisito para a escola. Não, isso não existe. Aí entra a questão da acessibilidade da educação. Você acha que isso funcionaria, não? Seria interessante? Eu creio que você dá acesso à informação, você dá acesso à educação, é o melhor caminho. Quando você vem trabalhando, eu vou puxar um pouco na questão das cotas. Né? Eu entendo as cotas, elas são necessárias. Ela é uma política afirmativa. Porque muito se critica, muito se fala quando vai dizer, a lei de cotas, mas essa discussão não havia antes. As pessoas não questionavam por que o negro não estava na universidade pública. As pessoas não tinham essa preocupação como elas têm em estar rebatendo, estar criticando essas políticas afirmativas. É verdade. Então, falamos aqui. Me conte um pouco sobre essa trajetória da conferência que você acompanhou, foi em 2011. Que é a sua experiência. Nós estávamos falando um pouco do Estatuto da Juventude, de trazer essa questão do racismo, porque as conferências é o quê? Não é nada mais do que esses jovens que estão nas escolas, que são jovens estudantes, eles se reúnem. Então, desde 2008, houve um grito, começou a puxar essa temática da violência contra a juventude negra. Porque muito se falava, os jovens do trabalho, mas essa agenda era invisibilizada.
ela não ocorria. Não tinha essa abertura para falar do jovem negro. Então, nessas conferências, tanto na conferência de 2008, a de 2011, que foi a qual eu tive o privilégio de participar, de 2015, foi levantada essa pauta. Foi levantada uma pauta de que havia uma juventude que estava sofrendo um extermínio. E esses jovens, eles estavam dentro da escola. Quando chegou a oportunidade de estar dentro de uma conferência falando, foi um tema mais abordado. Para de nos matar. A juventude negra no Brasil, ela está passando por esse processo de extermínio mesmo. Do jovem sair, de ser abordado de uma maneira diferente. E o que a gente sempre fala, e vamos sempre repetir, é que há essa diferença, ela precisa ser combatida. Eu também preciso trabalhar esse jovem. Então, se ele conhece a sua origem, se ele conhece toda essa ancestralidade sobre os povos, ele vai ter um posicionamento de luta diferente. Ele já não vai querer ser o opressor. Que ocorre isso. Às vezes as pessoas crescem e como ela foi tanto oprimida, ela quer ser o opressor. Mas quando ela tem, dentro da escola, um trabalho de quem ela é, da sua cor, das suas origens, porque os seus traços são lindos, também são bonitos, ele começa a se ver diferente e não aceitar o que eu costumo falar, não aceitar o papel menor. Esse jovem, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Nas favelas, eu acho que os jovens negros, eles já vivem ali nessa realidade de, como você disse, que são abordados de forma diferente, né? Que passa perto de uma família, assim, de uma pessoa, já fica olhando diferente, meio torto, né? Ele já vive ali com isso que pode ser que a realidade dele futura se torne aquilo realmente, né? Porque as pessoas estão dizendo que ele é. Não tem outra pessoa dizendo que ele não é. Isso. Acho muito importante trabalhar isso que você fala sobre a educação. Acho extremamente importante para poder salvar esse jovem desse estigma. E a situação do racismo, ela é tão gritante que não existe essa questão, só ocorre na classe da baixa, na favela, não acontece lá no Rio de Janeiro, ocorre em todo lugar. Quando você pega, você faz um trabalho dentro das comunidades dos povos originários, você consegue ver que muitos desses jovens, eles saem dessas comunidades e se ele não reconhece de onde ele vem, ele não volta para ensinar os que ficaram. Então, assim, essa parte eu gosto de ver essa questão do racismo em todas as áreas, por isso que ela precisa ter combate. Então, qual o melhor local para você trabalhar isso, que não seja na escola? Então, a classe, pessoas independentes de classe, alta, média, baixa, eles estão na escola. Então, quando a lei traz essa obrigatoriedade, você vai atingir todas essas camadas, e todas essas camadas precisam trabalhar, porque não é algo isolado, infelizmente. É verdade. Teve até, assim, eu falei Rio de Janeiro, então foi só uma questão de exemplo, mas teve até um caso, que eu me recordo, aqui num colégio particular, em Barreiras, que uma aluna fez um ato discriminatório, né, racista. E eu lembro que na época teve uma repercussão grande, porque ela era branca, de família rica, e não sei o quê. Então a gente vê que ela é pré-adolescente, né? De onde vem isso? Né? A família, a educação em casa, né? Que você vê qual é a educação que os jovens estão tendo, né? Porque a gente também tem que ver que o racismo é estrutural. Não é só uma questão só de na casa. A nossa sociedade é racista. E aí vem aquele peso daquela luta que nós temos que ter contra essa democracia racial. Porque por muito tempo afirmava que não existia racismo. Não tem nada. Nós somos um povo só, nós somos uma mistura. Muitas vezes esse discurso de que o brasileiro é um povo miscigenado, misturado,
ele veio apenas para invisibilizar a nossa luta. Dizer, não, nós somos um povo preto, nós temos a nossa cultura, nós somos quem somos, que outros vieram antes de nós, não é isso? Então, não tem o que dizer vamos dizer assim, passar pano para essa história. Então, nós temos que estar sempre reafirmando, afirmando e cobrando. Eu acho que não há, eu vou repetir, eu sempre repito, a educação a escola, o ambiente da escola é a melhor aula, o melhor local para se trabalhar e se combater o racismo. Me diga aqui, hoje, se uma pessoa comete um crime, racismo é crime. Sim. Se ela comete um crime de racismo, ela vai ser julgada como? Qual é a pena? Qual é a lei que vai determinar que ela seja punida por esse ato? Você foi falando, porque as pessoas falam e as pessoas falam assim, nossa, é algo novo, mas não é. O boom da Constituição já vem trazendo isso. A pena prevista em lei de 2 a 5 anos. E o marco que nós tivemos nesta luta recentemente foi a equiparação da injúria racial com o racismo. Porque eles ficavam muito naquela questão, quem punha mais, injúria racial ou racismo? Então, como uma válvula de escape desse sistema racista, quando nós estávamos para ter toda aquela questão de eu vou denunciar o racismo, o que aconteceu? Não, mas não foi racismo, foi injúria racial. Então, todas as vezes que a gente batia na porta, que a gente ia atrás dos nossos direitos, tentavam nos diminuir. No caso, a pena da injúria era menor. Isso. Aí só que agora equiparou. Então, injúria racial e racismo, a pena é a mesma. Isso foi uma conquista recente. E tem diferença? Me fale a diferença de injúria racial e racismo. Não pode só saber do mesmo. Falar dessa questão, dessa diferença da injúria racial e do racismo antes dessa conquista, né, só para você compreender assim, que a injúria racial ela era caracterizada quando você ofendia o sujeito. Não, eu só estava em uma discussão com a Carolina, vou dizer assim, eu ofendia apenas a Carolina. O racismo é contra todo um povo. Foi contra o povo negro, nas características negras, entendeu? E o racismo tinha uma legislação específica. Aí o que eu ia falar anteriormente, essa lei do racismo, ela não é nova, ela é de 89, ela sempre esteve aí, sempre existiu, né? Mas sempre teve essa válvula de escape da injúria racial. Toda vez que você me ofendia, vou dar um exemplo assim, toda vez que você me ofendia, você depois dizia, não, eu só estou discutindo com fulano. Não é porque ela não é negra. Não, estou rebaixando, estou diminuindo, não é porque ela é negra, é só por ela. Entendeu a diferença? Eu não estou ofendendo ela por ser negra. Como a gente está numa discussão, eles estão ofendendo ela como pessoa, sem considerar a cor dela. Isso, quem ela é. Então, para poder tirar do racismo, aí virava injúria racial. Isso. Que é quando eu estou ofendendo um indivíduo apenas. É uma questão, tipo, não, era com ela. Entendi. Entendeu? Entendi. Ela era feia, ela era feia. Se a pena era menor, aí a pessoa já ia por esse caminho, para se defender. Né? Por mais que você sabia que aquela pessoa não estava sendo aceita naquele grupo, ela estava sofrendo por ela ser negra. Tinha esse atenuante, que hoje não tem mais. Não tem, porque a pena foi equiparada. Mas essa definição ainda continua? Torna-se crime. Dentro da legislação, é crime. E é uma coisa que a gente está sempre levando. Racismo é crime. Inafiançável. E vamos comentar então algum caso, né? Eu até falei com você antes de começar a gravar, recentemente, que vimos aí no Instagram, de
a pessoa fez um pedido, eu não me recordo se era um restaurante ou pizzaria, enfim, fez o pedido de delivery para entregar na casa dela e o motoboy que foi entregar era negro. Então, em seguida, essa pessoa que fez o pedido mandou mensagem para a pizzaria, restaurante, dizendo que não queria que mandassem uma pessoa daquele jeito. Olha o que foi colocado. Ela não queria que uma pessoa daquelas tocasse na comida dela. Foi assim, quando eu li aquilo, eu falei, que existe pessoa desse jeito, gente, que tem essa capacidade de falar, tipo assim, uma pessoa dessa tocar na minha comida. Eu fiquei assim, sabe, um absurdo, sem tamanho. A gente fica revoltado. Quando chega nas grandes mídias, né, que chega, assim, por mais que a gente sabe que isso, infelizmente, é algo cotidiano, e quando chega na grande mídia, dá um impacto. Né, dá aquele impacto na sala da minha casa, eu tá vendo essa questão. Né, como assim? E os outros casos que acontecem que não ganham mídia, né? De uma criancinha na escola, que às vezes não sabe comentar em casa, né? Não sabe falar ainda direito, explicar o que aconteceu, mas o coleguinha, a professora, cometeu algum ato. Por isso que entra a necessidade de falarmos desse momento aqui, desse espaço. Porque eu vou dizer assim, o racista, ele está ali dentro dos seus privilégios e para ele é justificável. Ele vai, se você bater contra ele, ele vai dizer, mas é porque eu não quero. Mas o que tem que acontecer é fazer valer a lei e dizer para essas pessoas que é crime. Não é o querer dela. O querer é dentro da sua casa, não ofendendo o outro. Né? A dignidade do outro. Né? Não é só você estar dentro da sua casa. Porque o seu direito, o meu direito, o direito do entregador, né? O direito, ele não pode ser jamais esquecido. E não é eu, pessoa negra, tenho que estar sempre falando. Você tem que saber dos seus atos. Então, quando vem, se torna visível dentro da mídia, aí todo mundo fica naquele alvoroço, né? Mas vamos exaltar, vamos colocar o ato, mas vamos também combater. O que foi feito depois disso? Qual foi a postura? Quais foram as consequências? É isso que também precisa ser mostrado. Que tinha a resposta da atendente, né? Dizendo que ela nunca mais pedisse lá, que ela ia ser denunciada e que ia ser bloqueada e tudo mais, e que o entregador era o proprietário. Era o proprietário. Não era o boy comum. Tipo assim, não era um boy comum na visão dele. Independente de quem seja, ninguém deve passar por isso. Né? E aí, mesmo se fosse um boy comum, nessa situação, entendeu? Fazendo essa releitura. Né? Então, quando nós falamos, aí eu acho que volta o que a gente comentou antes, o racismo não tem de classe definida. Não tem essa questão do gênero também. Infelizmente, é algo que precisa ser combatido. Que precisa ser. Se a gente for aqui falar a respeito, nós vamos ficar a tarde toda, nós vamos ficar. E aí entra várias pautas. A pauta do jovem negro, entra a pauta do trabalhador, que esse trabalhador muitas vezes, se a gente perceber nas grandes mídias, como é que está sendo tratado esse trabalhador do delivery, que na sua maioria são homens negros. Nós temos pautas gritantes sobre a questão da mulher negra, né? Que a gente sempre costuma dizer a solidão da mulher negra dentro da sociedade, e de muitas vezes você alcançar o seu objetivo, mas você muitas vezes não é remunerado. Isso ainda acontece? Sim, isso acontece.
E você pode perguntar em todas as esferas se alguma mulher passou por ela. Passou. Isso é fato. Eu digo sem hesitar. Uma mulher negra, muitas vezes, e muitas não, todas as vezes, a sua remuneração foi abaixo do homem, abaixo da mulher branca. Olha onde ela está sendo colocada dentro da nossa sociedade. É por isso, aí eu repito, a importância de estar dentro desse podcast falando que racismo é crime, que políticas públicas são necessárias, políticas públicas para a juventude, para dar fim a esse extermínio da juventude negra, são necessárias. Ai, gente, esse episódio, eu vou te contar. Ai, traz um sentimento assim, sabe? Um sentimento, né, de... É triste, né, saber que isso acontece. O ano é 2023, nós estamos falando sobre racismo. Temos que combater. Combater, lutar, e eles estão aí, gritando. Mas assim, pelo menos tivemos uma melhora positiva, né? E vamos continuar lutando para que... Até porque nós somos resistência. Quando a gente fala que nós somos resistência, é porque muitas vezes as pessoas... E isso, aí eu volto à chamada do podcast, muitas vezes que nos era ensinado na escola, que os negros estavam lá, que vinha aquela imparcialidade, né? Foi nos colocado muitas vezes como... Depois da escravidão que eles foram jogados, eles não foram devolver a terra deles, eles foram jogados para fora, muitos foram queimados. Nós tivemos esse episódio no Brasil, de que no final da escravidão, o senhor de engenho achou que ali era a mercadoria dele, trancou a senzala e colocou fogo. Então, o que aconteceu? Essa reparação, né, durante todo este período, lá da escravidão até hoje. E quais são as novas formas de escravidão que o nosso povo está sofrendo? Porque muitas vezes nós falamos, teve o fim da escravidão. Mas quando nós nos debatemos com o trabalhador brasileiro e o trabalhador brasileiro negro, ele teve a escravidão, houve uma nova roupagem. Ela não teve fim. E a gente precisa falar sobre isso. Ai, eu adorei ter você. Adorei te conhecer, gente. Doutora, nós vamos encerrar por causa do tempo, mas se dependesse de mim, a gente podia ficar aqui, viu, conversando várias vezes. Pauta nós temos, luta nós temos, falas nós temos. Eu que agradeço essa oportunidade. Eu vou deixar em aberto o convite para você, as portas abertas quando você quiser voltar. Quando surgir uma temática assim ou alguma outro caso, sei lá, que repercuta e que cause um alvoroço, né? Vamos procurar essas oportunidades sempre para estar falando. Para poder combater aí o racismo. Talvez eu tenha fugido um pouco, porque eu vim falar muito na legislação educacional, mas não tem como. Não tem como você separar o que acontece dentro da escola, fora da escola. Tudo é uma consequência do outro. Então, quando a gente fala nessa pauta, eu tenho que ir lá na mulher, eu tenho que ir lá no jovem, eu tenho que ir lá no idoso. Eu tenho que estar fazendo este caminho. Então, eu volto a dizer, a educação é a melhor arma no combate ao racismo. Obrigada, eu vou agradecer a sua participação. E é isso aí. Para mais vídeos como este, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações.